Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com Melissa Lopes, professora do Departamento de Artes, do curso de Teatro. Bem-vinda, Melissa, obrigado pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. Imagina. A ideia é conversar um pouquinho sobre o teu projeto de pesquisa, também da tua formação, que me parece que é um pouco um segmento da tua tese doutoral, né? Que é esse vínculo entre criação do ator e caos, né? Como é que se estabelece essa relação, em que consiste? Tá bem. Bom, essa na verdade é um projeto que eu estou desenvolvendo a partir do meu doutorado, né, que chamava Território Cênico de Encontros Íntimos, onde eu estudei dois conceitos, que são os conceitos de memória e micropercepções. Esses dois conceitos dentro da ideia de pesquisar os processos de criação dos atores e das atrizes em cena, tanto no período de ensaios, no período de levantamento de material ou mesmo nas apresentações artísticas, né? Uhum. E aí, para fazer essa pesquisa, eu trabalhei com a ideia de memória do Bergson, né, que é um filósofo que trabalha a ideia de memória como recriação do vivido. E no caso das micropercepções, é um conceito do José Gil, que é um filósofo português, que essa é justamente a ideia desses atravessamentos que acontecem de formas diferentes, e alguns que a gente capta, né, pela percepção, alguns a gente não capta de imediato, mas que a todo tempo, por exemplo, eu estou aqui falando com você e várias coisas estão me atravessando enquanto eu estou respondendo a sua pergunta. Seja a imagem da tela que tem aqui no fundo, seja a cortina, a iluminação que eu estou vendo refletida em mim. Então, como que se dá esse processo a partir de vários atravessamentos que o ator está submetido no momento de criação, né? Mas você também remete esse conceito a Leibniz, me parece que em algum momento você, não sei se via Deleuze, como é que... Porque na verdade as micropercepções são um conceito do José Gil, mas o Leibniz trabalhava com as pequenas percepções, então o José Gil na verdade bebeu dessa fonte do Leibniz e foi desenvolvendo mais diretamente no campo das artes, isso mais voltado para a questão da dança, né? Porque depois quando o José Gil fala de teatro, ele pega muito a questão da dramaturgia, mas no caso da dança, ele pega algumas experiências de dançarinas portuguesas mesmo para analisar, né? Então, na verdade, as pequenas percepções e micropercepções, elas se entrecruzam, mas é como se ele tivesse se inspirado na teoria do Leibniz. Uhum. Bom, uma das coisas importantes do teu projeto era essa cartografia, que também tem ressonâncias importantes, ou o mapeamento, né, dos atores ou dos performers locais, que teria então esse interesse em investigar como é que essas questões, esses conceitos de micro ou pequenas percepções ativam a memória, como é que ele se desenvolve num lugar, agora mesmo desfigurado ou, não sei, como se o ator se encontrasse fora do seu lugar familiar ou cotidiano, né? Assim, para fazer a pesquisa, na verdade, eu tinha esse escopo teórico, né? Mas, como eu sou atriz também, eu ficava pensando como fazer a ponte entre a filosofia e a cena, né? Para só a gente não pegar um conceito e ficar tentando justificar aquilo que a gente faz pelo conceito. Então, o que eu fiz? Para realizar essa pesquisa de doutorado, eu colhi depoimentos de atores, né? Eu passei um ano em Lisboa, né? Por conta até do José Gil e porque a gente não tinha muita bibliografia dele aqui no Brasil também. Então, eu colhi depoimentos de atores brasileiros e atrizes brasileiras e atores e atrizes portugueses. Então, qual que era a ideia? Tentar localizar, a partir desses depoimentos, uma experiência que esse ator tenha tido, em algum momento, ou de ensaio, ou de espetáculo, em que ele se sentisse tão presente e tão dentro do personagem, é quase como se uma pessoa leiga falasse aquele momento que a pessoa vai assistir um espetáculo e diz... nossa, parece que ele estava possuído, aquele ator, né? Que a gente tenta relacionar um pouco, parece que baixou uma coisa nele, ele, né? E a gente sabe que não é espiritual, é uma conexão com o aqui e agora, com o presente, né? E aí eu perguntei a esses atores e atrizes se tinha algum momento que eles se lembravam que a cena parecia estar fora do controle, mas ao mesmo tempo estava controlado. O Steve Paxton, que é um coreógrafo, ele fala isso, de um descontrole controlado. Que é esse momento justamente que o ator está tão dentro da cena que nada escapa a ele. Só que esses momentos são raríssimos durante a criação, assim, e durante os espetáculos, porque geralmente você tem muitas informações quando você está apresentando o mesmo espetáculo, né? Então, nem sempre você está engajado nesse tempo do aqui e agora, entende? É como se você estivesse fazendo, mas você estivesse lembrando a tua fala, ou... Querendo ser preciso, no, por exemplo. Exato.
Um ator que existe um texto, existe uma interação com o público, com outros atores, e que de repente alguma coisa acontece que é isso que você está dizendo, essa presença, esse vínculo surge de uma maneira pouco explicada, né? Exatamente. E aí, quando os atores me mandaram esses depoimentos, eu fui analisar a partir do que eu tinha estudado na filosofia, né? E foi muito interessante, porque eu percebi que essas micropercepções, elas se davam de 3 formas. Por acaso, de repente, numa cena, por acaso, isso acontecia, pelos afetos, então tem uma relação de troca, às vezes, com o seu parceiro, ou alguma lembrança, alguma memória que te invadia naquele momento. Então, vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, uma das atrizes diz que enquanto ela estava fazendo a cena, no palco, com o público, ela viu a imagem dela projetada na cabine de luz. E que isso mudou completamente a partitura dela nesse dia. Porque quando ela viu a imagem dela projetada, é como se ela estivesse vendo todas as gerações de mulheres dela, da vida dela, da família dela. E ela estava falando um texto de uma personagem feminina de um conto do Mia Couto. E isso mudou completamente a relação dela com essa cena. Então, era só fazer uma caminhada que era alguns passos para frente. Mas quando ela viu a imagem dela na cabine, não era só andar para frente, dar esses passos. É como se todas essas gerações estivessem fazendo parte dessa cena. Então, o texto teve um outro sentido para ela. E aí, quando ela repetiu essa peça outras vezes, tinha essa modificação depois, entendeu? A cena nunca mais foi a mesma, por conta desse momento. Estou dando um exemplo bem... Sim. E um outro ponto também que eu tinha percebido, além dos acasos e afetos, eram os punctums. Punctum é um conceito do Roland Barthes, né? Que é aquele momento da fotografia que você capta a imagem, como se tivesse aquela, né? E aí, no ator, esse punctum, essa clicada, ela pode ser, às vezes, um músculo diferente que ele mexe no corpo. Então, ele entra naquele personagem a partir de uma mudança no eixo da coluna dele, por exemplo. Ou uma fotografia que toda vez que ele vê essa imagem, isso ajuda ele a se conectar com aquele personagem. Ou um trecho do texto. Tem várias formas, assim. E aí, como você começou a entrevista perguntando da questão do caos, essa foi uma problematização que veio, porque quando eu coloquei acasos, eu acredito que é porque os atores, quando eles estão lembrando da experiência, parece que foi por acaso que isso aconteceu. Entende? Só que se você colhe esse depoimento próximo à experiência, no momento exato em que ela acontece, provavelmente não é a ação do acaso que está reverberando ali naquele trabalho, mas sim o caos. Porque o ator, ele está tão imerso naquilo, ele está sendo bombardeado por tantas informações naquele momento, que é como se ele saísse, aí tem a questão da territorialização, desterritorialização, né? Ele saísse do controle. Só que ele não sai completamente do controle, porque se ele sai completamente do controle, ele fica louco. Então tem um controle em seguida, entende? Entendo. Agora estou curioso para saber, porque do jeito que você fala, então, não é uma relação de causa e efeito que faz isso acontecer, senão isso acho que você também colocou, que é essa coisa de um certo cultivo de si mesmo, né? Um mergulho em si mesmo que até pode ser inconsciente, né? Exatamente. Não é relação de causa e efeito, de causa e efeito. É justamente essa questão de que o ator, a gente fala isso até de cultivo de si mesmo, é como se ele estivesse ali alimentando aquilo, e aquilo mesmo vai apresentando algumas respostas da experiência. Essa é uma expressão que você usa, né? Uma experiência de alimentação. Retroalimentação. Retroalimentação, exatamente. Né? Tá, mas então como é que é isso? Por exemplo, nos exercícios, você como professora de teatro, atriz, digamos que você vai ter que fazer uma encenação, uma montagem, e como é que você fala com os teus atores para desenvolver esse tipo de mergulho, né? Tá. Na verdade a gente acaba às vezes nem entrando muito nessa explicação toda, porque senão aí que o ator fica pensando demais e não faz, né? A gente propõe basicamente alguns exercícios psicofísicos mesmo durante o laboratório, né? Durante a sala de ensaio, a preparação daqueles atores, e aí a gente vai dando passo a passo alguns elementos, a gente vai conduzindo esse trabalho para eles também não ficarem abandonados, assim. E também porque é importante ter alguém que saiba também dizer, ok, agora vai desacelerando isso e vai
tranquilizando para que você volte ao teu processo de criação de uma forma tranquila também, né? Que isso não extrapole, né, também, né? Porque você que está conduzindo o trabalho tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa também, né? Então não dá para simplesmente deixar ela ali e abandoná-la, né? Mas geralmente é isso, a gente propõe uma série de aquecimentos, um trabalho psicofísico mesmo, em que o ator vai entrando em contato com o material, seja um material que ele observou, ou um material que está numa dramaturgia específica. Você vai criando uma série de exercícios para desenvolver personagem, para desenvolver um pouco essa noção desse monólogo interior, que o Stanislavski falava muito, que é um encenador russo, né? Trabalhar um pouco as circunstâncias dadas também, né? Então depende muito do tema que você está trabalhando com o ator também, né? Entendi. Então, voltando a essa teoria do caos como origem, né? O caos provoca um certo deslocamento do ator da sua vida cotidiana e que é familiar e que é segura, né? Sim. Então, na verdade, o caos promove uma desterritorialização. Sim. Que é importante. Mas antes de entender isso, como é que você entende que é um território? Olha, tem um texto do Deleuze que ele fala assim que o território é o domínio de ter. Né? Então, assim, ele dá esse exemplo com os animais, né? Essa ideia de que os animais, por exemplo, eles deixam suas marcas pelo espaço. Então, você tem ali, né, a coisa do cheiro, a questão da marcação de território, que muitos deles fazem e tal, né? Então, o que acontece? Cada ator tem um repertório seu, que ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida, da sua trajetória. Se esse ator está iniciando, por exemplo, o trabalho de quem está conduzindo é justamente ajudar a criar possibilidades de levantamento desse repertório, né? Então, por exemplo, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com histórias das pessoas, como se as pessoas trouxessem a sua vida e colocassem a sua vida ali. Eu acho que naturalmente a gente esbarra nessas questões. Independente se eu estou trabalhando com texto dramatúrgico, ou se eu estou trabalhando com a mimesis corpórea, que é uma metodologia, ou com máscara, a partir da comédia dell'arte, por exemplo, em algum momento a sua experiência pessoal vai se cruzar com aquele material que você desenvolveu criativamente. Entende? Mesmo que você não parta dele. Eu estou dizendo isso, eu gosto de dar exemplo porque às vezes fica mais claro para entender, né? Por exemplo, eu trabalhei 5 anos com moradores de rua. E quando eu trabalhei com os moradores de rua, eu trabalhava com uma técnica que chamava mimesis corpórea, que era justamente observação de pessoas do cotidiano. E a partir dessa observação das pessoas, de colhimento de ações físicas, vocais e depoimentos que eu colhia, a gente levava para a sala de trabalho e desenvolvia esse trabalho, né? Como que eu colocava aquelas observações do meu corpo. A gente chama isso até de uma imitação poética, tá? Não é aquela imitação de gozação, à la Tom Cavalcante, coisas assim. É uma imitação, existe uma metodologia mesmo, bem desenvolvida pelo LUME, que é um núcleo de pesquisas teatrais da Unicamp, que consiste justamente em como você observa, como você codifica esse material. E no caso dos moradores de rua, porque você tem, né, seus telespectadores, é bom avisar, assim, isso era comunicado aos moradores de rua, eles sabiam que a gente estava fazendo essa pesquisa. Inclusive, eles assistiram o espetáculo depois. Então, tem um compromisso ético com as pessoas que você observa também, né? Mas, assim, depois de trabalhar muito essas imitações que eu fiz de 9 moradores de rua, por exemplo, a gente juntou em um personagem só essas imitações. Cada ator fez isso como queria. E acabou que o meu morador de rua era um peão boiadeiro. Depois de um tempo fazendo esse personagem, eu fui descobrindo que eu era a única atriz do grupo que tinha colhido histórias que tinha assim, um ênfase na questão rural, na questão de alguém que tinha vindo de uma cidade pequenininha, do interior do Paraná, que tinha muitos causos, música sertaneja, e não tinha como não ter sido isso, porque eu cresci nesse meio. Entende? E os atores que trabalhavam comigo, ninguém foi por esse registro e ninguém escolheu esses moradores de rua com quem eu trabalhei. Ou seja, os focos eram outros, assim. Então, não tinha como criar esse personagem se não tivesse também a minha história de vida. Só que isso não foi uma escolha a priori, isso aconteceu depois, como uma consequência. Não sei se isso explica a sua pergunta sobre território. Porque o território é compreendido como algo organizado, com limites, né, contorno, isso que você fala, essa marcação que cada um faz, né?
E claro, ainda que não seja consciente, as escolhas que você fez, por exemplo, nesse caso específico de um peão, agora mostra-se como algo que você, de algum modo, conhece. Era algo que fazia parte do meu território, Isso. fazia parte do meu contexto de vida. Então, como é que fica a desterritorialização? Olha... Como é que, porque na verdade você estaria como dando continuidade àquilo que você já conhecia, um lugar seguro, né? Então, mas o que acontece? Eu não descobri isso no início. Primeiro eu mergulhei na desterritorialização. Primeiro eu trabalhei com todos os materiais que eu tinha observado e colhido. E aos poucos, sempre a gente pedia que algum autor orientasse do lado de fora, ou mesmo depois a diretora do espetáculo, né? Assim, em nenhum momento foi dito, olha, pega esses materiais que você tem domínio. De jeito nenhum, por exemplo. Eu observei 9 moradores de rua. Alguns que ficaram registrados no meu corpo e que eram fáceis de acessar, nem sempre eram os moradores que eu mais gostava de lidar e conversar no abrigo. Eram pessoas até que eu tinha dificuldades, tinha pessoas que eram preconceituosas, que eram racistas com quem frequentava o abrigo onde a gente frequentava. E aí você lida com esse material e você fala, poxa, mas eu não queria fazer isso, eu queria fazer aquele outro que dançava street dance no abrigo. Mas eu não conseguia, entende? Então não era por afinidade, não era por território. É isso que eu estou querendo dizer. Eu só tive essa compreensão depois de ter criado esse personagem, de ter feito esse espetáculo, de ter apresentado algumas vezes. Eu falei, caramba, não tinha como ter sido diferente. Mas na hora do mergulho, em sala de trabalho, nenhum momento eu fui para esse território porque era seguro. Não teve a memória disso na hora, né? Nada. Mesmo quando eu colhi os depoimentos, eu sabia todas as músicas sertanejas que os moradores cantavam. Mas e depois é que eu fui relacionar que o meu pai escutava música sertaneja do trajeto Guarulhos-São Paulo, que era onde minha família mora, até Goiuerê, Paraná, onde eu nasci. E meus avós moram. Mas eu nunca fiz essa associação. Pelo contrário, era a minha forma de se aproximar dos moradores. Eles sabiam cantar e eu cantava junto. Mas daí, quando eu fui para a sala de trabalho, eu nunca pensei nisso também, nessa associação, entende? Certo. Tá, então como é que, por exemplo, nessa situação do ator, você diz assim que é importante colocá-lo frente a algo que ele não conhece mesmo, frente ao desconhecido, né? Sim. Bom, o que pode brotar desse desconhecido quando você tem algo que deve ser preciso, que é a tomada ou a entrada em personagem, por exemplo, né? Sim. Porque... Nesse caso que eu estava te explicando desses moradores de rua, é assim, quanto mais você lida com esse desconhecido, na prática, quando você vai desenvolvendo esse trabalho e vai intensificando esse material que você já está trabalhando, ele vai se tornando cada vez mais próximo de você. Então, isso vai ficando um território mais conhecido para o ator também, sabe? Quanto mais eu me distancio desses moradores, mais esse material vai ficando mais próximo de mim mesmo, entende? Entendo. Mas como você disse que o caos intensifica, digamos assim, ou promove mais intensidade, né? Nesse sentido que, de certa forma, dá a impressão que o ator acaba reproduzindo o próprio ser humano. De ter que se lançar no mundo, de ter que se passar, de criar limites, contornos. No caso do ator, de um outro personagem, ele deve ter vínculos, deve descobrir esses vínculos, né? É isso. Deve. E na verdade, assim, para mim, né, quando a gente pega os encenadores mais conhecidos, mais clássicos também, essa questão da observação do outro, ela está em todas as estéticas. Todas, assim. A forma como cada um se apropriou disso para criar a sua metodologia é que altera, é que muda. Mas a observação das pessoas, né, essa relação com o outro, com a natureza, ela está em qualquer trabalho artístico. Assim, tô falando, eu acredito que em todas, não só na questão do teatro, assim, né? Suponho que também, como está na vida, né, do homem, na vida, a arte. Bom, uma outra coisa que eu queria ouvir de você seria esse projeto que você tem agora mesmo, sobre o teatro e sobre essa cartografia do teatro e dos atores e tudo que acontece em Natal e na região, que você já começou a fazer isso ano passado, me parece? Eu estou com 2 bolsistas, né, voluntários. Sempre são bons voluntários, né? São ótimos. Isso. Que é o Samuel e o Itamar, que são lá do curso de teatro, de licenciatura.
A gente começou a pesquisa em julho do ano passado, então ela também está no começo, assim, e o primeiro momento que a gente fez foi levantar a bibliografia mesmo, entender, como eu sou de fora, né, inclusive, entender um pouco como se deu a criação, a criação não, mas a produção artística aqui da cidade de Natal, porque até então eu não tinha muito contato, eu conhecia os clowns de Shakespeare, eu conhecia um pouco do grupo Carmim, mas eu não conhecia muito. Você tem um período determinado, os últimos 30 anos, 20? Na verdade, eu tô toda querendo... a história do teatro. Eu comecei a ler por curiosidade, eu amo biografias, então assim, eu já lia do Gesiel Figueiredo, eu comecei a buscar alguns materiais até para conhecer mesmo, assim. Mas com os meninos, né, esses meus bolsistas, na verdade, eu tô querendo pegar as produções mais recentes, o que está sendo feito agora, assim, né? Porque o que acontece? A gente tem muita produção, mesmo na área de teatro como um todo, que a gente fala muito do diretor, do trabalho do encenador, mas o registro de atores, a gente tem muito pouco, assim. A gente tem, por exemplo, a coleção Aplauso, que é uma série da imprensa oficial lá de São Paulo, a gente tem várias biografias de atores, mas a gente fica entendendo um pouco a trajetória de vida deles. O que acontece com eles em cena ou nos ensaios, tem pouco material mesmo, assim, isso é uma das coisas que me inquietava muito, assim. A gente tem muito material do que o diretor queria propor aos atores. É porque, no fim, esse projeto tem como um certo objetivo, não sei se chamar de documento, um documento artístico, né, de como é que esses atores lidam com essas percepções. Sim. E com essa memória, né? Seria isso, mais ou menos, de trazer para... Exatamente. Uma cartografia daqui, né, digamos assim. Sim, e porque eu acho isso muito importante, porque assim, quando os atores vão procurar materiais para estudar e desenvolver suas pesquisas de mestrado e doutorado, a gente encontra muito pouco material sobre os atores. A gente encontra, é isso que eu te falei, a gente conta muito sobre a estética, sobre dramaturgo, sobre teoria de teatro, sobre direção, mas a gente encontra poucos registros do que o ator realmente vive em cena, porque é difícil falar sobre isso. É difícil falar sobre isso sem cair naquela coisa brega do que, ai, meu sentimento, quando eu vivi aquela cena, é difícil explicar. Mas tem uma coisa, por exemplo, não sei se é Grotowski que pensa que, de fato, o que é essencial no teatro é justamente o ator. Exatamente. Não é o texto, não é a direção, a luz, enfim, a cenografia, tudo que compõe o teatro, mas o ator, né? Sim. Então, como é que você vê isso? O ator é o fundamental, ou seja, a gente pode se livrar de tudo mais e ainda assim nós teríamos o teatro acontecendo. Não, eu não sou dessa opinião, não. Porque tem um pouco essas frentes, né? O ator, assim, eu sou atriz, o meu olhar é para isso, mas assim, eu acho essencial a gente ter todos os outros artifícios juntos com a gente, sabe? A direção, o dramaturgo, o iluminador, a cenografia, Sim. o figurinista, a maquiagem, eu acho que é um conjunto de coisas. Mas pensando na ideia de como o Grotowski entende o processo do ator, Sim. por exemplo, que por um lado tem toda essa série de incógnitas, né, e dessa relação com o desconhecido, que ele tem que lidar com aquilo, mas por outro lado tem a coisa da repetição, que ele deve entrar em cena e incorporar-se, né? Mas quando ele fala da repetição, ele está falando dessa ideia de recriar, né? Porque como é que você faz o mesmo espetáculo todas as noites, só que recriando sobre isso? Porque não dá para repetir a mesma experiência, né? Você pode repetir o mesmo texto, mas nunca é a mesma forma. Você pode repetir a mesma cena com aquele teu colega de cena, mas nunca é igual. Né? Agora, Grotowski é uma pessoa assim, que ele foi muito mais a fundo nisso. Chegou algum momento que ele até tirou o público, né? E né, a ideia, a palavra teatro mesmo, que vem lá do grego, é essa ideia lugar de onde se vê. Então, assim, pressupõe o público. Mas ele estava tão mergulhado, eu acho ele incrível, assim. Ele estava tão mergulhado nessa pesquisa, nessa investigação, que ele teve uma hora que ele tirou o público, porque ele queria realmente entender o que ia acontecer com os atores. E isso colaborou com a tua pesquisa? Colaborou, claro, muito. Porque, principalmente o Grotowski trabalha muito com a noção de corpo-memória, né? Que o corpo da gente é memória, e isso tem a ver com o território também. Claro. Então, pensando nisso tudo, qual seria esse limite, né, entre a precisão do texto e isso que é, de algum modo, improvisado por um ator a partir das suas experiências? E por isso você fala, né, nunca é a mesma peça, embora seja a mesma, né?
É que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a palavra improvisação, porque assim, quando surge a palavra improvisação, parece sempre que o ator entra em cena e do nada ele cria as coisas, né? Isso tem essa história desde a comédia dell'arte, que falavam que você explicou para mim, pelo menos até agora, explica muito já, né? Porque o improviso não é tão... Não, na verdade, assim, a gente improvisa, só que a gente não improvisa do nada, né? A gente tem um repertório, a gente tem onde se segurar também, né? Porque mesmo na sala de trabalho, essa ideia do caos, esse corpo aqui, esse corpo tem registros. Então, por mais que eu queira me inovar, propor coisas novas, tem coisas que já estão aqui. E, inclusive, os próprios alunos que eu tenho, assim, eles falam, nossa, eu vejo que aquele ator está fazendo isso e eu já vi ele fazendo isso. Porque é o mesmo corpo, é o mesmo material que a gente tem. Então, assim, dificilmente assim, a gente consegue driblar muitas vezes essa mesma coisa. Mas ainda assim é o mesmo corpo, né? Então, é o mesmo corpo, mas também exige que a gente entenda o corpo desde um outro lugar, né? Sim. Essa corporeidade que a gente entende uma coisa orquestrada aqui, o cheio de órgãos. Você fala em Artaud também, parece? Sim, para entrar na questão do caos, não tem como não citar o Artaud, assim, que eu acho que é o ator que mais registrou essa mistura, né, das coisas, né? Artaud estava o tempo todo nesse estado de ser e não ser ao mesmo tempo, né? Então, entre o ser e o não ser, ele ficava sempre... E essa sempre... coisa do teatro da crueldade, né, ou de pensar filosoficamente, também Artaud foi muito incorporado, né, o discurso filosófico. Né? Os filósofos, Artaud é o mais utilizado por Deleuze, o José Gil também usa muito, o Guattari. Um abraço para o Daniel Lins, que também tem uma obra bonita sobre Artaud e o artesão do corpo sem órgãos. Né? Sim, super bonito. Porque para trabalhar o conceito de corpo sem órgãos, nada melhor do que trabalhar com o conceito do Artaud. Melissa, tá ótima a conversa, mas nosso tempo chegou ao fim. Ai, que pena. Fica sempre essa sensação de que parece que não foi dito tudo, né? Que tem provavelmente. Deixamos de falar de muita coisa, mas quem sabe você volta, né? Para esclarecer essas coisas. E é uma pesquisa também, acho que até para as pessoas entenderem que está em andamento ainda, né? Ela não está encerrada. Pode ser que eu leve grandes rasteiras nela também, então... mas começou faz pouco tempo, né? Exatamente. Você está há pouco tempo na universidade também, você me disse. Sim. Bom, então, sucesso, como dizem no teatro, né? Muita merda. Merda, obrigada. Nem se agradece merda, mas obrigada pelo convite. Não se agradece, mas tá bom, pelo convite. Então tá, Melissa Lopes, professora de teatro, do Departamento de Artes. Obrigado, Melissa, mais uma vez. Obrigada. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.